queridas irmãs, nós já estamos vivenciando o sexto domingo do tempo comum e nesse sexto domingo nós continuamos a catequese que o evangelista São Mateus vem nos dando há 2 domingos, quarto e quinto domingo do tempo comum, e hoje continua essa bonita catequese. Nós vamos ter Jesus no chamado Sermão da Montanha. Jesus subiu a montanha com os seus discípulos, ali ele sentou-se e ele começa então a instruir os discípulos. 2 coisas bonitas que nós temos aqui nesse Sermão da Montanha. Jesus ele sobe uma montanha. Isso é um local teofânico, um local da presença de Deus e aonde Deus se manifesta à humanidade. Segundo, quando Jesus senta, ele senta porque ele vai explicar, ele vai anunciar com autoridade em ex cátedra, aquele que é Senhor e Mestre das nossas vidas e aquele que nos instrui na fé para vivermos. Se a gente recordar 2 domingos atrás, Jesus dava para nós as 9 bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. E é interessante que quando ele começa a dar as bem-aventuranças, ele recorda para nós Moisés quando sobe do Sinai para receber as tábuas da lei, os mandamentos de Deus. Da mesma forma, Jesus vai agora dar os mandamentos através das bem-aventuranças ao seu povo. E ele vai dizer no final das bem-aventuranças, o que nós celebramos domingo passado: é necessário que sejamos sal da terra e luz do mundo, para poder anunciar a boa nova. E o que é ser sal da terra e luz do mundo, como a gente refletia na missa? O sal ele é importante porque ele vai valorizar o sabor da comida. Ele não tira o que a comida tem de sabor, mas ele valoriza, assim fazendo as pessoas sentir a perfeição. E olha que bonito, quando nós fazemos arroz, feijão e uma carne, quando a gente faz as 3 comidas que eu falei, sem o sal, a comida fica boa ou fica ruim? Fica ruim. Mas quando você coloca o sal na medida certa, como é que fica a comida? O arroz com sal tem gosto do quê? O feijão com sal tem gosto do quê? A carne com sal tem gosto do quê? Note, quando nós colocamos Jesus em nossa vida e deixamos a Sagrada Escritura fazer parte da nossa história, ele não tira nossa identidade, mas ele dá aquele ênfase que é necessário para que a gente possa viver no esplendor da graça. Por isso que todos nós somos sal da terra e luz do mundo. E hoje, continuando a catequese de São Mateus, ele vai trazer para nós alguns atributos para que a gente possa viver na sua graça, no seu amor. No tanto que Jesus ele vai continuar no seu discurso, e a primeira coisa que ele vai dizer: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas eu vim para dar pleno cumprimento dela. No tanto que o apóstolo São Paulo diz que Jesus é para nós a plenitude da graça. Tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas, tudo aquilo que foi anunciado pela Sagrada Escritura no Antigo Testamento é cumprido em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a nossa missão é viver Jesus Cristo com esse sabor, esse sal que ele dizia, para a nossa vida, para que a gente tenha sabor e tenha condições de viver o Santo Evangelho. Para isso Jesus ele vai dizer: começa a observar o decálogo mosaico, os mandamentos. Começa a ver aquilo que a igreja nos ensina, porque a primeira leitura é tirada do livro da Eclésia, a Eclesiásticos, que é o livro próprio da igreja. E o livro próprio da igreja ele vai dizer para nós, quando Deus ele vem até nós, ele vai dizer para nós que ele apresenta a água e o fogo, é necessário. Ele apresenta o bem e o mal. E o que é o mal? É estar na ausência de Deus, é não querer ter Deus perto de nós. E ele vai se colocar decisão de ter ou não ter, estar ou não estar na presença de Deus, compete a cada um de nós. Mas quando nós decidimos por Deus,
não pode ser meio termo, não pode ficar em cima do muro, mas nós temos que ter convicção da nossa fé e temos que assumir realmente a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a gente vê as pesquisas de IBGE e quantas pessoas perguntadas na pesquisa o qual a sua religião, quantas pessoas falam que são católicas, mas acrescentam uma palavrinha: sou católico, mas não praticante. Não existe católico não praticante. Ou você é católico ou você não é católico. Ou você é católico ou você é caótico, mas você não segue a fé. É a mesma coisa do arroz, do feijão, da carne, como eu disse, sem o sal. Ser católico não praticante, não obedecer o que cresce, o que a igreja nos manda, é ser como uma comida que não tem sal. Perde toda a sua essência. E nós fizemos uma escolha, como foi dito no livro da igreja, por não estar com o Senhor. O mal é estar na ausência do bem, e esse bem é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ao celebrar hoje esta liturgia do sexto domingo, São Mateus ele coloca para nós 4 pontos importantes. Ele fala que nós não devemos julgar, nós devemos usar sempre da caridade. O julgamento compete somente a Deus. Devemos tomar cuidado com a dimensão do adultério. Mas padre, eu não faço nada de errado. Hoje, quando nós abrimos certas coisas na internet, quantas vezes isso leva, pelo olhar, fazer o pecado do adultério? E quantas vezes nós precisamos voltar ao decálogo mosaico e às bem-aventuranças para poder realmente ver se nós estamos prontos para seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Caso não, sacramento da confissão. Estamos prestes a iniciar o período quaresmal, tempo de conversão, de rever a vida, se realmente nós estamos vivendo como nosso Senhor pede. Hoje, nessa liturgia, aproveitando que o livro da Eclésia, o primeiro livro que foi proclamado para nós, ele recorda para nós que a igreja está como mãe mestra para nos orientar. E uma das coisas que nós esquecemos e apagamos muitas vezes da nossa mente são os mandamentos, os 5 mandamentos da Santa Madre Igreja. E aqui nós vamos recordar, como estamos rezando pelos dizimistas, que nós devemos viver essa experiência de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ser dizimista é viver uma experiência de fé em nosso Senhor. Padre, mas por que tem que dar o dízimo? Primeiramente porque o dízimo é uma gratidão de tudo aquilo que Deus nos dá. É a devolução de uma porcentagem de tudo que Deus nos dá. E quantas vezes nós não fazemos esse gesto de fé, porque muitas vezes nós usamos outras mentalidades. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai dizer: toma cuidado pela sua justiça ser igual de fariseus hipócritas. Quantas vezes nós julgamos que não devemos dar ou devolver o dízimo porque é apenas coisa humana? Não. Malaquias, capítulo 3, ele vai falar para nós do dízimo. E Malaquias ele vai dizer algo interessante. Note que Jesus ele nos dá a liberdade. E o livro da igreja nos diz: escolha entre o bem e o mal. Você é livre. Mas o único momento que Jesus ele vai trazer para nós a alegria de viver é o momento que ele vai falar que nós devemos olhar para ele como Moisés levantou a serpente no deserto. Daí Jesus vai apontar no Evangelho de hoje que ele não veio abolir leis e profetas, mas ele é o sinal que é para nós o cumprimento de tudo isso. E daí, voltando em Malaquias, é o único momento que Deus nos desafia.
É o único momento. Deus diz lá em Malaquias: eu te desafio a fazer a experiência do dízimo. E veja, se eu não abrirei as comportas do céu e derramarei graças e bênçãos sobre a tua vida. Dízimo não é opção. Dízimo é sinal de gratidão a Deus. Mas quando tem que dar 10%, a palavra dízimo quer dizer 10%. Mas São Paulo ele corrige isso para nós. São Paulo ele diz assim: dê conforme o seu coração. Vamos repetir? Dê conforme o seu coração. Se eu devolver o meu dízimo, eu vou lá do meu salário, do que eu ganho, e eu tiro um dinheirinho. E muitas vezes eu posso falar assim: padre, mas é pouco. A pergunta que São Paulo faz é: quando você devolver o dízimo, quando você der, dê com alegria e não com murmuração. A pergunta que eu faço: esse pouquinho é com alegria ou é com murmuração? Padre, estou devolvendo com alegria. Louvado seja Deus. O pouco com Deus é, e o muito sem Deus é. Se for com murmuração, fica. Não precisa dar. Porque não serve nem para as obras da igreja de Deus, e não serve nem para você, porque é um dinheiro murmurado, reclamado, é um dinheiro que já não tem nenhum tipo de bênção. Mas quando eu venho, independente de valor, se eu der uma moedinha de R$1, mas eu estou com muito amor, falando: Senhor, isso não é sobra, isso não é resto, mas isso são primícias do meu salário, do meu suor e do meu sustento, que eu devolvo diante do teu altar. Digo, a sua vida é transformada. É transformada. É transformada de uma forma fantástica. De uma forma fantástica. Mas para isso, nós devemos recordar o que Paulo disse: dê com alegria, dê conforme o seu coração, mas não dê com raiva, não dê com murmuração, mas faça a experiência de fé, uma experiência de fé. São Paulo, ele nos orienta. Malaquias nos orienta. E Jesus, ele fala para nós hoje que ele é a plenitude de toda a lei e de todos os profetas. Quando nós vivemos a graça de Deus, nós não podemos deixar de escolher aquilo que é o Senhor da nossa vida. Nós temos que realmente ter gosto e viver para Deus. Nós temos que ter gosto e fazer as coisas para Deus. Nós não podemos fazer as coisas para Deus na murmuração, mas fazer com alegria. Se eu tenho que dedicar na minha vida um tempo para Deus, eu devo dedicar com alegria. Note, o Senhor nos dá 7 dias na semana. E o que Ele pede para nós? 1 hora no final de semana, no domingo, ou no sábado à tarde, para ser preceito dominical, para estar com Ele no mistério da palavra e da Eucaristia. E quantas vezes tem católico que é um peso vir na igreja? Quantas vezes para o católico é um peso poder devolver o dízimo com alegria? Daí pergunta: pai, por que a minha vida não vai para frente? É porque você nunca escolheu fazer as coisas de Deus com alegria. Mas tudo para Deus foi uma murmuração. Tudo para Deus foi uma murmuração. Quantas vezes nós temos tempo
e perdemos tempo com as coisas do mundo. Quem aqui já não ficou, pelo menos, diretão, meia hora no celular? Acho que nenhum padre escapou dessa, né? E quando a gente vai à missa, se demorar 10 minutinhos, a gente sai reclamando da igreja. Quem já não gastou num mês, nem que seja R$20 em bobeira? Nenhum padre escapou dessa. E quantas vezes devolver o dízimo é uma murmuração, e quantas vezes gastando tanta besteira, dinheiro que a gente poderia ter feito o cumprimento daquilo que é o mandamento da igreja. Hoje eu vos apresento a água e o fogo. Hoje eu vos apresento o bem e o mal. Hoje eu vos apresento os mandamentos. Escolha. Somos livres. Somos livres. Padre, mas se eu não fizer isso, eu vou perder o céu? Não, Jesus tem um momento falando que você vai perder o céu. Mas se a gente tem a facilidade de já fazer na terra o céu acontecer, por que eu vou ficar protelando aquilo que já pode ser estado de graça na minha vida? Deus vê o coração. Deus ama e vê o coração. Se a gente soubesse de viver a graça que Deus dá através da nossa doação de vida por amor a Ele, quanta coisa seria diferente. Quanta coisa seria diferente. Hoje somos convidados a continuar na catequese do Sermão da Montanha. Bem-aventurado, sal da terra e luz do mundo, e hoje Jesus nos coloca a graça de ouvir os conselhos do Evangelho de São Mateus. E o que o Senhor nos fala? Aceite e viva com alegria o Santo Evangelho, enquanto ele pode ser anunciado, enquanto ele pode ser ouvido, enquanto ele pode ser vivido aqui nessa terra. Assim seja. Amém? Amém. Fiquemos em pé, professemos a nossa fé.